Putin está vivendo com medo. Você pode não notar enquanto o líder russo tenta desesperadamente mostrar poder ao mundo, mas ele sabe que perdeu a guerra na Ucrânia. E ele também percebe que algo destrutivo e inevitável está se aproximando. Mas o mais surpreendente é que esse algo não é a Ucrânia. Putin teme mais seu próprio povo e talvez seu exército do que a guerra que iniciou. A guerra mais estranha vai começar, já que Putin se prepara para lutar contra a própria Rússia. Apesar de parecer estranho, há indícios de que Putin se prepara mais para uma guerra interna na Rússia do que para vencer na Ucrânia. Vamos analisar esses sinais durante o vídeo, então acompanhe até o fim. Porém, o principal indício de que Putin está se perdendo em sua paranoia e desejo de manter o poder a todo custo vem do que ocorre com a Rosgvardia agora. A Rosgvardia está crescendo em tamanho e poder, e isso é um sinal da fraqueza de Putin. Para entender o motivo, é preciso saber o que é a Rosgvardia. Essa organização é a Guarda Nacional da Rússia e é a maior força de segurança interna que o país, e mais importante ainda, Putin possui. Foi o próprio Putin quem formou essa unidade lá em 2016, e o grupo já tinha uma vasta missão e recursos significativos, muito antes da última mudança que Putin instituiu. Pense na Rosgvardia como sendo semelhante à Schutzstaffel ou SS de Adolf Hitler. A Rosgvardia e a SS são esquadrões de proteção criados para defender seu líder, atuando como guarda-costas e executando tarefas sujas internas. Enquanto militares atuam no exterior, a Rosgvardia e antes a SS garantem a segurança interna e protegem a posição do líder que as criou. Observamos como isso funcionou para Hitler nos anos 40. As recentes mudanças de Putin na Rosgvardia indicam que ele está tão paranoico quanto o líder nazista ao tentar manter o controle do poder. Isso é de acordo com William James Dixon, pesquisador sênior associado do Royal United Services Institute. Em 20 de fevereiro, o Kiev Post informou que Putin busca transformar a Rosgvardia em uma estrutura paralela sob seu comando, tanto na guerra na Ucrânia quanto para se proteger de ameaças internas na Rússia. Esta última sempre foi, de muitas maneiras, a tarefa da Rosgvardia. O que estamos vendo agora é o desenvolvimento ainda maior desse grupo, no que só pode ser considerado como o exército pessoal de Putin. A Rosgvardia agora atua fora do Ministério da Defesa russo e tornou-se mais poderosa em decisões que a própria organização que supervisiona a invasão da Ucrânia por Putin. E graças a um recente decreto do Kremlin, liderado pelo próprio Putin, a Rosgvardia está sendo elevada ao ponto em que seu diretor, Viktor Zolotov, só terá que responder ao próprio Putin. Mas por que fazer isso? Por que Putin criaria um exército próprio, enquanto o exército russo já luta e morre em grande número na Ucrânia? Acabamos de responder ao fazer a pergunta. Putin sabe que essa guerra foi desastrosa para seu país, como explicaremos depois no vídeo. Como Dixon explica, agora houve uma mudança na mentalidade de Putin. O presidente da Rússia sabe que perdeu a guerra que iniciou. Sim, os combates continuam e a Rússia avança tão devagar que não víamos algo tão lento desde a Primeira Guerra Mundial. Mas ainda assim é progresso. No entanto, o que era para ser a versão russa de uma blitzkrieg se transformou em uma luta de anos que não mostra sinais de acabar. Putin sabe que seu povo está cansado e que o apoio à invasão diminui. Segundo Dixon, o fortalecimento da Rosgvardia mostra que Putin tenta agora se proteger de agitações públicas e da ira das elites. A Rosgvardia atual não é a mesma de quando Putin a criou. Segundo Dixon, em vez de ser uma força policial interna, ela tornou-se semelhante à Guarda Revolucionária Islâmica, uma tropa pretoriana que protege o regime. No caso da suposta Guarda Nacional de Putin, estão sendo criadas unidades especializadas, incluindo formações de tanques. Um líder não usa isso para a segurança interna, mas sim quando teme as consequências de suas ações e tenta manter o controle a qualquer custo. Putin sabe que as consequências vêm aí. Toda a pressão que a Rússia enfrenta agora, desde o fracasso da invasão da Ucrânia até a intensa pressão econômica imposta ao país pelas sanções, está chegando ao seu ápice. Talvez pela primeira vez desde que chegou ao poder, questiona-se a fragilidade do regime de Putin. Opiniões divergentes, embora não derrubem Putin, estão sendo expressas, principalmente sobre economia. O Globalist afirma que há uma divisão entre Putin e vários membros da elite que ele próprio colocou no poder. Eles fingem apoiar a guerra na Ucrânia e lucram com ela, mas querem que as hostilidades terminem, afirma o Globalist. O interesse deles em lucrar entra em conflito com os objetivos nacionalistas e egocêntricos de Putin, de tornar a Rússia e a si próprio uma das maiores potências mundiais. Putin percebe essa mudança de apoio e sabe que está chegando.
O que vemos com a Rosgvardia indica que a paranoia de Putin sobre o futuro, seja após a guerra ou durante sua continuação sem fim, já o domina. Transformar uma força de segurança nacional em poder militar dentro da Rússia já mostra que Putin está preocupado. O simples fato de a Rosgvardia atuar fora do Ministério da Defesa russo já causa problemas. Como Dixon aponta, Rosgvardia tornou-se foco de novas divisões, dificultando a sucessão e tentando concentrar o poder russo em um homem de 73 anos que provavelmente não o manterá por muito tempo. Putin criou uma situação em que diferentes centros de poder disputarão o controle da Rússia por muito tempo após sua saída. Putin já abordou o tema da sucessão antes. Em maio de 2025, a Nova Voz da Ucrânia noticiou sobre um documentário russo intitulado Rússia, Kremlin, Putin, 25 anos. Putin afirma em vídeo que é preciso surgir alguém, ou melhor, vários, para que as pessoas possam escolher quem conquistar a confiança dos cidadãos. Ignorando quão absurda é essa declaração para um autocrata quase ditador, trata-se simplesmente de uma mentira. Putin não liga para a sucessão, só para si mesmo. O fortalecimento da Rosgvardia mostra que Putin não quer abrir mão do poder, mesmo quando seu controle vacila. Putin está se preparando para uma luta, ou mais precisamente, ele está tentando se proteger da inevitabilidade do colapso do regime que passou um quarto de século desenvolvendo. Vamos analisar esse e outros sinais no medo de Putin diante da força destrutiva que se aproxima. Mas antes disso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, não deixe de se inscrever no The Military Show. Agora, o regime de Putin. O que significa o fortalecimento da Rosgvardia? Segundo o renomado analista militar e criador do YouTube, Paul Warburg, isso, junto a outros sinais que discutiremos, indica o colapso de todo um regime. Isso é Putin tentando controlar a narrativa interna russa e manter sua imagem de homem forte, mesmo enquanto sua invasão à Ucrânia desmorona. E tudo o que precisamos fazer é olhar para o passado para entender o que está acontecendo no presente paranoico de Putin. Quando olhamos para a história nos dias finais dos regimes autoritários, é muito comum que esses regimes pareçam mais fortes do que nunca e suas palavras soem mais confiantes do que no início, diz Warburg sobre o que estamos vendo com Putin agora. Mas essa força é uma cortina de fumaça, uma ilusão criada por um ditador fracassado, que sabe que seu controle sobre o poder está enfraquecendo e que suas fraquezas foram expostas, não apenas para o mundo, mas também para as pessoas dentro do seu próprio país que ele tenta controlar. Warburg explica: não foque nas palavras, mas nas ações. Putin tem tomado várias ações que mostram claramente o colapso do regime que criou. A tentativa de transformar uma suposta força de segurança nacional em uma unidade militar sob controle exclusivo de Putin é apenas um desses sinais. Outro sinal vem do que estamos vendo nas negociações de paz neste momento. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a forçar o fim da guerra na Ucrânia ao iniciar negociações de paz no início de 2025, Putin tem adotado a mesma estratégia. Ele fala sobre querer a paz enquanto faz coisas que indicam que não tem intenção de acabar com a guerra que ele mesmo começou. Em outras palavras, Putin faz o que o Warburg diz. Fala bonito, mas toma atitudes que provam que pretende fazer o oposto do que diz. Em 19 de fevereiro, após nova rodada de negociações de paz, o Guardian destacou comentários do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da União Europeia. Zelensky mais uma vez acusou Putin de usar táticas de atraso para travar as negociações, já que Putin não abre mão de suas exigências maximalistas, de que a Ucrânia deve ceder território para conseguir a paz. Quanto à UE, o porta-voz de assuntos exteriores do bloco, Anwar Elanouni, foi direto ao ponto, afirmando: "Vemos que a Rússia continua seus ataques implacáveis contra a Ucrânia. Isso mostra que a Rússia não está pronta para a paz e ainda não demonstra sinais concretos de engajamento." Warburg afirma que a Rússia já não finge interesse pela paz. O que estamos realmente vendo aqui é o que Warburg apontou anteriormente. Putin tenta demonstrar força ao dizer que a Ucrânia deve ceder território, pois sabe que seu regime está mais perto do colapso do que nunca. Putin não pode se dar ao luxo de parar na Ucrânia porque sabe que uma luta está se formando em casa, então ele está fazendo tudo o que pode para adiar o inevitável. Explicaremos por que Putin está tão paranoico com a luta iminente contra a Rússia ao final do vídeo. Continue assistindo para saber mais. Por enquanto, as demonstrações de força de Putin nas negociações de paz não se refletem em suas ações na Rússia. A Guarda Nacional está sendo reforçada porque Putin quer uma força concreta para controlar a narrativa, caso o povo russo ou os soldados que retornam se rebelem.
Putin, porém, tomou uma atitude mais direta, deixando claro a todos na Rússia seu desespero em controlar a mensagem sobre o Kremlin. A Rússia está reprimindo fortemente a mídia. Tudo isso é para acalmar a paranoia de Putin. Ao mesmo tempo, porém, enquanto a Rússia faz isso com suas palavras e age de forma dura com suas palavras, o Warburg diz sobre a recusa de Putin em se engajar seriamente em negociações de paz que a Rússia está passando pela maior repressão à mídia da história russa. Não vimos nada parecido desde a era soviética, e é uma repressão tão abrangente que deixaria Joseph Stalin animado, diz Warburg. Nas últimas semanas, Putin limitou o acesso dos russos ao WhatsApp e Telegram. Este é especialmente doloroso para russos comuns e soldados na linha de frente na Ucrânia. Para os russos comuns, eles perdem o acesso a uma plataforma de comunicação aberta, que é usada por uma grande parte do país, incluindo cerca de 85% dos russos entre 12 e 24 anos. Esse é um segmento bastante grande da população jovem russa que está perdendo o acesso a notícias que vêm de fontes diferentes daquelas aprovadas pelo Kremlin. E esse é o objetivo de Putin. Ele não quer que ninguém na Rússia tenha grandes ideias sobre derrubá-lo, especialmente os mais jovens, que têm o potencial, por mais distante que isso possa parecer, de se organizarem em uma força de combate enquanto estão em seu auge físico. Em 20 de fevereiro, Putin avançou novamente. O presidente da Rússia escolheu essa data para assinar uma nova lei que obriga operadoras de telecomunicações a desconectar comunicações, se exigido pelo Serviço Federal de Segurança, FSB. As operadoras terão que cortar o acesso à internet para pessoas em regiões onde a Rússia estiver enfrentando ameaças terroristas. O que, em resumo, significa que Putin quer garantir que não haja nenhuma maneira de qualquer pessoa na Rússia se comunicar com o mundo exterior quando a Ucrânia atacar uma refinaria de petróleo ou uma instalação militar. Tudo se resume a controlar a narrativa. No desespero de Putin, vemos os estertores de um líder que sabe que seu tempo está acabando. Apesar de prejudicar o povo russo, o bloqueio de serviços de comunicação, especialmente o Telegram, por Putin, acaba sabotando seu próprio exército. A TVP World informa que a repressão do Kremlin ao Telegram gerou reação negativa de muitos russos. Para os militares, perder o aplicativo é perder uma plataforma essencial para organizar ataques e se comunicar na linha de frente. O Telegram permitiu que soldados russos compartilhassem fotos e vídeos rapidamente, facilitando reações no campo de batalha, explica Warburg. Isso era essencial para operadores de drones russos, permitindo identificar alvos rapidamente. Em outras partes da linha de frente, os soldados russos usavam o Telegram para documentar as fortificações da Ucrânia e organizar ataques contra as posições ucranianas. Tudo isso agora acabou. Putin reforça a segurança interna enquanto sabota seu próprio exército, e isso não é coincidência. Putin sabe exatamente o que está fazendo com as forças armadas russas ao reprimir o Telegram. Warburg explica que ao sabotar suas forças armadas para controlar a narrativa interna, um país autoritário revela mudança no pensamento do ditador. Dixon afirmou o mesmo ao comentar o fortalecimento da Rosgvardia, destacando que Putin agora prioriza controlar a informação em vez de vencer a guerra. A invasão da Ucrânia é apenas algo que Putin está mantendo em andamento para que ele possa evitar o inevitável: a guerra que enfrenta após o colapso de seu apadrinhamento. Ditadores como Putin permanecem no poder não porque têm o apoio do povo, mas porque criam o que a Engelsberg Ideas chama de povo do ditador. Isso quase sempre é uma minoria de pessoas, representando entre 2% e 20% da população de um país. Mas isso já é suficiente para um ditador manter o controle. Por exemplo, Putin controlou as forças armadas russas ao oferecer promoções pessoalmente. Ele permitia a corrupção que fazia oficiais e chefes lucrarem. Todo serviço público vira presente do ditador, afirma Engelsberg Ideas. E esse arranjo só pode durar enquanto houver dinheiro e poder para distribuir às pessoas que o ditador quer controlar. Putin está ficando sem ambos. Ele sabe disso, e é por isso que está se esforçando para controlar a narrativa interna agora dentro da Rússia. Putin reconhece ter criado um cenário de horror para a Rússia, tanto atualmente quanto para o futuro. Os grandes planos de Putin para vencer na Ucrânia já fracassaram há tempos. Putin não será o equivalente moderno dos grandes czares russos, pois sua atuação na Ucrânia só mostrou sua inadequação, mesmo que a Rússia vença. Essa vitória, se acontecer, já custou muito mais à Rússia do que se imaginava. Esse fato, junto com Putin sem saber lidar com centenas de milhares de soldados brutalizados voltando, explica o que vemos hoje. Putin sabe que uma guerra interna para manter o poder está por vir,
Então, restringir comunicações e criar seu próprio exército é uma forma de se proteger de possíveis revoltas do povo russo ou até do exército. Rand destaca isso em artigo de 20 de fevereiro de John Taft, que relata vários problemas causados por Putin na Rússia. O país enfrenta a queda populacional agravada pela guerra. De acordo com a ONU, a Rússia terá entre 74 e 112 milhões de pessoas em 2100, uma queda em relação aos 146 milhões que tem hoje. Taft aponta que a sociedade civil e a oposição política já sofrem forte repressão na Rússia, e Putin ainda não resolveu o problema dos soldados que retornam. Cerca de 8 mil veteranos russos já foram condenados por crimes civis desde que retornaram, segundo Taft. E cerca de 900 cometeram crimes violentos, resultando na morte de pelo menos 423 pessoas. Isso exemplifica o que Putin acha que pode enfrentar futuramente, já que sua guerra enfraqueceu ainda mais a Rússia. Imagine centenas de milhares de soldados furiosos retornando a um país de joelhos e ainda mais autoritário do que antes. Você tem um barril de pólvora, uma situação em que os soldados e o povo percebem que a guerra que Putin travou não serviu para nada em termos de melhorar a vida deles. Essa raiva é o principal fator para iniciar uma guerra civil. Uma guerra em que o povo que Putin quer controlar se levanta contra ele. E por mais que Putin tente se proteger desse tipo de agitação social, ele está simplesmente seguindo o manual que todos os ditadores seguem antes de sua queda. Mais controle, mais repressão. Sabotagem contra um exército que já perdeu quase 1,26 milhão de pessoas na guerra na Ucrânia. Putin prefere manter o poder em um país arruinado do que abrir mão para um futuro melhor. O fortalecimento da Rosgvardia indica que Putin agora foca em um novo inimigo. O inimigo não é a Ucrânia, mas a própria Rússia. E a Rússia vai ter que se levantar contra Putin, porque é um século de destruição à espera no futuro se isso não acontecer. Todo o futuro do país está em jogo enquanto a Rússia perde soldados e enfrenta uma crise demográfica que vai assombrar o país. Tudo por causa de Putin. Control the people's minds and you can keep the Ukraine war going. That has been Putin's propaganda ploy ever since he launched the Ukraine invasion, and it has worked out well for him so far. But propaganda only works when your allies all stick to the story, and that isn't the case for Putin anymore. Kremlin propaganda has backstabbed Russia's leader by admitting that the Ukraine war has already been lost. The unthinkable has happened, and it's all over for Putin's deceptive game. And there is one man who is at the center of it all, Vladimir Solovyov. Long one of the Kremlin's most reliable and virulent propagandists, Solovyov has conducted a massive turnaround on state TV that has exposed everything that the Kremlin is doing to wreck the Russian economy. The man who only a few days ago was telling Putin and his cronies that they should be bombing London has started sharing the numbers, facts and opinions of everyday Russians as they struggle to come to grips with the impact that Putin's Ukraine invasion has had on them. For Putin and the entire Kremlin, this is like a shot of poison to their collective veins. The man who is being paid handsomely to spew the mindless narrative that Putin wants his people to believe has come right out and said that it is all nonsense. Russia is struggling. It's on the verge of economic collapse. And as you'll find out if you keep on watching, Putin's desperate attempt to control the spiraling state of his narrative is utterly failing. So, what did Solovyov actually say? Anna from Ukraine, who is a YouTuber who commentates on developments in Russia that are often missed by the mainstream media, explains the basics. She points out that Solovyov is one of the most dangerous men in Russia, specifically because his position on state TV means that he is able to influence the opinions of millions of people who simply don't have access to independent news sources that enable them to get a clearer picture of what is happening, not just in the world, but even in their own country. Solovyov is an extremely dangerous person that created a lot of crimes with his talent of communicating, of spreading Russian BS and so on, Anna says. This talent has perhaps allowed him to earn billions of rubles from the Kremlin, she adds, which makes it very clear that this is a propagandist who has happily suckled on Putin's teat for as long as he could extract money out of the Russian president. Solovyov's reputation is such that even the US Department of State has labeled him a face of Kremlin propaganda, and noted that he has been spreading what it claims to be Guinness World Record-breaking diatribes against the West and Ukraine since 2010. This is a man who has, or had, a network of 17 Telegram channels along with his own state-sponsored TV show, and it's fair to say that he is a main source of news for many people in Russia. We tell you all of this so that you understand the caliber of this propagandist in terms of his pro-Kremlin opinions. And now he's turned on the Kremlin.
Solovyov has plunged a knife right into Putin's back, as Anna from Ukraine explains. So this very person decided to enumerate a number of problems that right now destroy the Russian Federation from the inside, she says. Among those problems, Anna adds, are the sky-high interest rates that the average Russian has to deal with, even after Russia's central bank has spent the last few months chopping away at those rates. Solovyov also exposed how Russia's crippled economy is leading to businesses being destroyed, and how many people who are reportedly experts on Russia's economy are predicting a complete collapse, all due to Putin's refusal to end his war in Ukraine. Of course, those outside of Russia have known about these problems for a long time. Right now, Russia's key rate is 15.5%, following another Bank of Russia cut of 0.5%. Whatever minor hope can be derived from a cut evaporates completely when that cut still means that Russia is dealing with interest rates that are triple or even quadruple those seen in places like the US, Australia, Saudi Arabia, China, the UK, Canada, and practically all developed Western nations, per Trading Economics. Even in Rwanda, the key policy rate is 7.25%, less than half the rate seen in Russia right now. And on the business front, Russia's small oil producers are floundering as Western sanctions prompted by Putin's invasion are destroying them. Russian oil prices have been pushed down to $40 per barrel, Yahoo Finance said on February 18th, and that simply isn't high enough to stop many of Russia's smaller suppliers from becoming insolvent. Anna from Ukraine adds to all of this, noting that one of Russia's most important propagandists has exposed so much more. So interest rates are high. Businesses are closing, restaurants and shops closing, apartment blocks remain unsold. That is what he kept repeating, she said to Solovyov's outburst. And there was more. Russia's struggling construction, metallurgy, oil and gas industries all came under the propagandist's microscope in a rant that, for once, wasn't aimed at Russia's enemies. It was a direct message to the Kremlin. A message that tells Putin that the Russian people know that the war that their president started is crippling them economically. Russia's economy is in the death zone, The Economist said in a February 16th article. Though Russia's economy may not collapse outright, the outlet says, it will also not recover to any decent level until long after the Ukraine war is over. Russia's economy is stuck, lost in a sort of negative equilibrium, where all it can do is barely hold itself together as Putin's relentless appetite for war consumes every type of industry that Russia has that isn't directly associated with the war that he is waging. It's this horrific state of affairs for the everyday Russian that Solovyov has called out, and it seems that he may have taken such a bold step because he is slowly recognizing that a major power shift is going on in Russia. Putin's grip is slipping. The authoritarian who is so desperate to keep hold of his country can no longer hide the realities that his decisions have brought down upon his own people. Also speaking to the ordinary people, Anna says of Solovyov's exposé, he focuses on these very obvious signals of the dying economy. So perhaps the very fact that he started talking about such things is influenced by the size of the problem that people are talking about on the streets, at work, in their kitchens, and to pretend that nothing is happening is very wrong. In other words, Russia's economic problems have grown too big to ignore. And for a man like Solovyov, that fact creates a dilemma. Does he continue to toe the Kremlin line that everything is fine and that Russia is powerful? Well, if he does, he ruins his own credibility, and his career as a pseudo-journalist is all but over. Or does the Kremlin propagandist turn on his paymasters to deliver a dose of the reality that is affecting the Russian people, thus risking the wrath of Putin himself? Well, Solovyov has spoken out against Russia's power base before. In the wake of the Kremlin's August 2024 humiliation in Kursk, when Ukraine counter-invaded and snatched up Russian territory, the propagandist said that a resignation is necessary. But even these seeming acts of rebellion have always been tinged with caution. A resignation doesn't translate to Putin's resignation, and that's the point. Solovyov has always tinged whatever scant criticism that he delivers with the undertone of suggesting that Putin is still great, and that all he has to do is surround himself with better people. Well, not this time. By calling out the state of Russia's economy, the Kremlin's favorite propagandist has unavoidably showcased how it's Putin's ineptitude that has led the Russian people to the fate that they now face. And in a few minutes, we're going to explain how it's not just Solovyov over whom Putin is losing his control. An entire network of military bloggers is also turning against the Kremlin and reversing the tide of Putin's propaganda tidal wave. That development twists the knife that Solovyov has plunged between Putin's shoulder blades. And by the way, if this is the kind of insight that you want more of, make sure you're subscribed to The Military Show. We break it down like this every single day.
Now, what we're seeing here is the breakdown of the most important weapon that Putin has in his arsenal when it comes to his own people. Narrative dominance has always been the bedrock of Putin's leadership style, as Russia knows that controlling the conversation is what prevents Russia's people from turning against him when times get tough. People like Solovyov are supposed to help Putin with that task. He should be beating the Kremlin drum at all times, not going on state television to expose the shambles of the Russian economy to the entire world. Putin is such a great believer in the concept of narrative dominance that he also tries to exert it on the global stage. The ongoing peace negotiations with Ukraine offer the perfect example, as David A. Depchler writes for Forbes. His strategy now depends less on decisive battlefield success and more on convincing the world, particularly the United States, that Russian victory is inevitable, that continued support for Ukraine is futile, and that pragmatic Americans would be wiser to prepare for profitable normalization than prolonged confrontation. Depchler says, "It's lies upon lies, and every single tall tale that comes out of Putin's mouth gets added to an entire tapestry of whoppers that the Russian propaganda machine is supposed to keep clean. Even one thread out of place could lead to that entire tapestry crumbling, and that, more than anything else, is why a major propagandist exposing the Kremlin's inadequacies is so damaging to Putin. A thread has been pulled. The tapestry begins to unweave." Now, the damage is being done to Putin, and it has led him down some desperate roads in recent days. We'll dig into that soon. But before we do, Solovyov turning his back on the Kremlin is clearly a watershed moment. Definitely for the first time during Putin's regime, Anna from Ukraine says of Solovyov's betrayal, adding, "And it symbolizes the loss of Putin's control, because in Russia, people rarely express their opinions openly, and usually they receive their opinions from the state TV, from the popular vloggers that were allowed by the Kremlin regime. What does it mean when the opinion former is feeding information to the people that makes them wake up to the fact that it's the Kremlin's fault that they're struggling in the first place? Well, certainly not anything that the Kremlin is going to want to see. And if Solovyov keeps on doing what he has started to do, more Russians are going to see that it is their own government that is hurting them due to Putin's insatiable lust for war with Ukraine. Maybe the turncoat propagandist will focus on how Putin is stealing more money from the average person's pocket by way of taxation, all to keep on funding his ridiculous war. Asia News has exposed all of this, as it points out in a February 18th piece that municipal service rates across Russia rose by between 8 and 12% on average in 2025. And that's on top of VAT being increased by 1.7% on all products on January the 1st, all of which has led to sharp increases in consumer goods that Russia's people could barely afford in the first place. Even good propaganda can only hide what's happening in Russia for so long. A propagandist actually delivering the reality to the people who form their entire opinions based on what he says is a death sentence for the Kremlin. So where does all of this leave Putin? Well, we told you earlier that his control is slipping, that he's going to do anything that he can to maintain it. Russia's leader is getting desperate to keep his narrative in play, and that has led to him making what may be the dumbest move that he's ever made since he launched his Ukraine invasion. Putin has banned Telegram. Yep, and that means that many of the voices that constantly spoke out in support of the Kremlin's policies, making money from doing so in the process, have been silenced. And make no mistake about it, that amounts to a legion of propagandists who are now furious at the Kremlin for taking away their source of income. And to add a little context to why the Telegram ban is so desperate, you need to know a little bit more about just how ubiquitous this social media platform is in Russia. Over 100 million Russians use the app, the New York Times reports, and around 60 million of those users check Telegram every day. Beyond state TV and newspapers, Telegram is one of the main sources of news for the Russian people. And remember, Solovyov himself has 17 Telegram channels, so he and the Kremlin clearly saw how valuable the platform could be from a propaganda perspective. However, that value is only there for the Kremlin as long as it can control the narrative being spun on Telegram, and that's where things have fallen apart for Putin. As military bloggers report more information that the Kremlin wants to give away, and Telegram opens up opportunities for Russians to find opinions other than the Kremlin party line, it was almost inevitable that a crackdown would come. And it has. And plenty of Russian propagandists are furious about it. The fury from Russia's military bloggers in particular has been immediate. The Kyiv Independent reported on the anger that is spreading among Russia's less traditional propagandists, noting that many are calling on the Kremlin to stop depriving them of their platform in the wake of the Telegram ban and a similar ban on the use of WhatsApp in Russia. Fighter Bomber, who was one of the more notable Russian military bloggers on Telegram, sums up the general mood with a sarcastic statement.
Unfortunately, we can't cut off Starlink for the Hochli, he said, using a slur that Russia's bloggers like to use against Ukraine soldiers. But we can cut off Telegram for Russians. And if we can, well, why not? Why not indeed, from Putin's perspective? With Telegram gone, the Kremlin can push Russians toward the state-controlled Max app, and perhaps more importantly, it can try to stop Russian people from getting news from sources that aren't necessarily Kremlin-approved. Even some of Putin's most vocal fans are up in arms about the Telegram ban, Bloomberg reported on February the 17th. The outlet says that cutting off access to this particular app may be a bridge too far for many Russians, and interestingly, some major hitters have even come out against the move. Putin's favorite mouthpiece, Dmitry Peskov, has called the loss of Telegram a shame. And wouldn't you just know it, Solovyov has also complained during a live stream that his numbers have taken a steep decline in the wake of Putin's Telegram ban. Military bloggers matter to the Kremlin. And when they're doing their jobs the way that the Kremlin wants them to, those bloggers serve as important cogs in the Russian propaganda machine. They are Putin's digital foot soldiers, CNN said back in 2023, and many have sources deep within the Russian armed forces and associated paramilitary groups, such as Wagner. The BBC adds that these bloggers are popular with Russia's readers because they often provide more information about what's happening in Ukraine than Russia's state media. Of course, they also make plenty of money while doing it, so we can't ignore that so many are angry at the Kremlin for the Telegram cutoff because they're losing their sources of income. And perhaps that's why Putin wants to shut the military bloggers down. They know too much, they say too much, and with many having audiences in the hundreds of thousands or even the millions, they're influencing the Russian people too much. Remember, Putin's entire reign is predicated on his ability to always control the narrative. When Russia has what the Kremlin might look upon as loose cannons operating on social media, more of the threads on that tapestry of lies we talked about earlier start to come loose. Russia has already started turning against these blogging propagandists toward the end of 2025. And as the Carnegie Endowment noted in December, several had found themselves classed as foreign agents or charged with crimes under Russia's repressive extremism laws. The endowment even says that this fight against its former propaganda machine is calculated, noting that it gives the Kremlin the chance to create an impression that it is trying to silence the voices of pro-war radicals after 4 years of fighting that have left everyday Russians tired of Putin's invasion. However, the state steamroller wasn't fast enough to crush Solovyov. And now that he has turned against the Kremlin, Putin's desperation is on the verge of turning into outright despair. Who can he trust, if not the man that the Kremlin put on state TV to deliver the messages that the Kremlin wants the Russian people to hear? How is Putin supposed to control the narrative when the very peddlers of that narrative aren't towing the line? These are questions that Putin never wanted to answer, and everything that we're seeing now in terms of his attempts to repress the flow of information in Russia amounts to the actions of a leader who knows that his days are numbered. Russia is the country that suffers from the madness of its leader, to whom all of its population delegated their rights and freedoms, Anna from Ukraine says, when wrapping up her video about Solovyov's actions. Maybe the once Kremlin-favoring propagandist has realized that fact, and he's decided that using his platform to bring power to the people, or at least expose what they're going through, is more important than saying what Putin wants him to say. The Ukraine war is already lost, and every Russian is feeling the impact worse and worse with each passing day. With the knife now stuck in his back, Putin will push on, of course. But he'll do it knowing that one of Russia's most influential voices is delivering the very last kinds of messages that the Kremlin wants its people to hear. Putin has crippled his country, and Solovyov knows it. Not even the turncoat talking head has revealed just how bad things are getting for Russia. The Russian economy is in the toilet. The country has already been flushed, and there may be no finding it in the sewage for a century. Foi uma guerra que a Rússia achou que venceria facilmente. Putin disse ao seu povo que a Ucrânia desmoronaria diante do poderio militar russo. Não desmoronou. O impensável acontece na Rússia. Membros do parlamento regional da Rússia estão admitindo que a guerra está perdida. O pânico reina e o caos se instala, enquanto autoridades afirmam que uma guerra que superou a Segunda Guerra Mundial agora é uma guerra da qual Putin precisa fugir e abandonar. As vozes dissidentes estão ficando mais fortes, e uma dessas vozes pertence a Grigori Yeremaev. Aos 69 anos, Yeremaev já viu quase tudo o que Putin viu na Rússia. Ele presenciou nos tempos áureos da União Soviética a Rússia dominar um império que Putin hoje está tão desesperado para restaurar. Yeremaev testemunhou o colapso da União Soviética e a Rússia ser forçada a se reconstruir. A ascensão de Putin ocorreu sob o olhar desse político. Agora, após 4 anos de guerra na Ucrânia,
Yeremaev enviou uma mensagem forte ao líder russo e a seu colega parlamentar. Admita que a guerra na Ucrânia não atingiu os objetivos estratégicos de Putin. Em breve veremos provas de que Yeremaev está certo e porque a Ucrânia hoje é, em muitos aspectos, pior para a Rússia do que a Segunda Guerra Mundial. Antes é preciso analisar com atenção as declarações de Yeremaev. Segundo a RFU News, em 5 de fevereiro, o político russo afirmou aos colegas que os objetivos da guerra na Ucrânia não só não foram alcançados, mas agora são inalcançáveis. A Rússia não pode vencer. Putin mantém a guerra porque parar seria ser visto como um presidente derrotado por uma nação que poucos acreditavam capaz de resistir à agressão russa. Chamar esses comentários de polêmicos é pouco. Segundo a Anistia Internacional, quem protesta pacificamente contra a guerra de Putin costuma receber acusações falsas, já que o Kremlin tenta silenciá-los. Falsas alegações de violência contra a polícia são comuns. Putin não pode usar esse tipo de acusação contra um membro do parlamento que falou no prédio do parlamento. Mas o Kremlin pode alegar incitação ao ódio, como costuma fazer contra vozes anti-guerra. Pode até chegar ao ponto de dizer que Yeremaev é traidor porque ousou falar sobre Putin. Essas acusações não alteram o poder simbólico do que Yeremaev fez. Ele ficou diante de seus colegas, muitos dos quais estão desesperados até mesmo por um pouco da atenção de Putin, e revelou a realidade que todos eles estão tentando esconder do próprio presidente. Gostaríamos de dizer que as palavras de Yeremaev inspiraram rebelião, que membros do parlamento russo que concordaram com ele se uniram e mostraram coragem ao declarar o fracasso da guerra absurda de Putin. Mas infelizmente isso não aconteceu. Como era de se esperar, os chamados políticos, ou mais precisamente, os carreiristas que tentam puxar o saco de Putin ao máximo para agradá-lo, escolheram silenciar Yeremaev. Assim que Yeremaev começou a falar, deputados começaram a gritar para calá-lo. O microfone dele foi coberto e desligado, mostrando o desespero do Kremlin em controlar a narrativa que ele ameaçava expor. Isso não é política, é poder. Políticos mais preocupados com Putin do que com os fracassos dele, tentando silenciar uma voz dissidente que revelava a verdade. Eles não agiram rápido bastante. A voz falou, e muitos na Rússia, inclusive bajuladores do parlamento que criticaram Yeremaev, provavelmente concordam. A guerra de Putin foi um fracasso e continua sendo. E tudo o que Putin pode fazer agora é manter a guerra em andamento. Mudar de rumo agora faz exatamente o que Yeremaev disse. Coloca Putin como presidente derrotado em uma guerra que ele mesmo começou. Yeremaev foi punido por sua transgressão. Segundo a RFU News, o político foi acusado de abusar das liberdades de imprensa após sua declaração, uma atitude tão absurda que chega a ser risível. Em um país onde plataformas de mídia social como o Telegram estão sendo fechadas, justamente porque oferecem à imprensa a oportunidade de contar ao povo russo o que realmente está acontecendo na Ucrânia. A liberdade de imprensa não existe em um sistema onde questionar a campanha de Putin já é visto como traição. Yeremaev parece ter escapado barato, ao menos por hora. Um tribunal em Samara, região do discurso do político, multou Yeremaev em 30 mil rublos, cerca de $388, pelos comentários. A conta X do monitor eleitoral russo detalha que Yeremaev discursou na Duma Regional de Samara e afirmou que o próprio Putin sabe que a invasão da Ucrânia foi um erro e um fracasso. As palavras desse dissidente bastaram para gerar 7 minutos de debate intenso. O veículo Aspect da Rússia destaca que o político sempre foi visto como rebelde e teve coragem de chamar a guerra de Putin de destruição de vidas e destinos. Não foi uma crítica tímida aos que cercam Putin. As palavras de Yeremaev foram um ataque direto ao líder da Rússia, uma declaração que demonstra como Putin, não importa quantas leis ele imponha, nunca conseguirá silenciar aqueles que se opõem a ele. Uma sentença de prisão pode em breve ser imposta a Yeremaev, segundo o veículo Aspect, mas se esse for o preço que ele paga por declarar que as mentiras da propaganda e os assassinatos diários de centenas de civis na Ucrânia estavam se tornando comuns, então parece que ele está disposto a pagar esse preço. Yeremaev sabia da reação negativa que suas palavras provocariam, mas ao dizê-las, ele expôs Putin como a fraude que ele é. E Yeremaev está 100% certo sobre tudo. Mais adiante no vídeo, vamos analisar mais a fundo as afirmações dos políticos de que Putin agora está preso pela própria guerra que ele começou, o que significa que ele não pode mais parar, embora também não possa vencer. Antes disso, vamos analisar as alegações de que Putin não alcançou seus objetivos estratégicos e não tem chance de conseguir futuramente.
O ponto inicial lógico para essa discussão é destacado no relatório da RFU News sobre os comentários de Yeremaev. A guerra na Ucrânia é a pior para a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial e, em vários pontos, é ainda pior. A guerra na Ucrânia já dura mais que a participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Segundo a rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, em 12 de janeiro, a chamada Operação Militar Especial ultrapassou oficialmente a duração da Guerra Soviética contra as forças de Adolf Hitler. 3 anos, 10 meses e 8 dias foi o período mágico, e cada dia que se segue só aumenta um fracasso do qual Putin não pode se esconder. Ele envolveu seu país em uma luta que não conseguiu vencer tão rápido quanto Putin prometeu. A cada dia que passa, a Rússia está perdendo em média 1.000 soldados em uma luta que, segundo a versão inicial do Kremlin, já deveria ter sido vencida há muito tempo. Fica ainda pior para a Rússia no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Embora a guerra soviética contra os nazistas tenha incluído algumas das batalhas mais brutais da história, o que significa que as perdas da Rússia na Ucrânia ainda não superaram as da Segunda Guerra Mundial, Putin tem muito menos a mostrar com sua guerra brutal do que seus antepassados soviéticos conquistaram com a defesa contra Hitler. Como relata a RFU News, os drones da Ucrânia voam até 1.500 km, ou 932 milhas, dentro do território russo. Drones não foram um problema para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. O que vemos lá é que a Rússia está absorvendo ataques em seu próprio território, mesmo muito depois do ponto em que a guerra da Ucrânia já ultrapassou a duração da Segunda Guerra Mundial. Nessa fase, os soviéticos já tinham derrotado os nazistas. Ataques em solo russo não preocupavam, ao contrário da guerra na Ucrânia, que é culpa do Putin. A guerra da Ucrânia também superou a campanha da Rússia na Segunda Guerra Mundial, em termos do absoluto fracasso das forças de Putin em conquistar território. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética conseguiu empurrar os nazistas entre 1.500 e 1.800 quilômetros, ou 932 a 1.118 milhas para o oeste, levando a chegada da Rússia em Berlim. Na Ucrânia, os avanços russos chegam no máximo a 150 quilômetros, 93 milhas, dentro do território ucraniano. Putin demorou mais para conquistar 1/10 do território do que o tempo que os soviéticos lutaram contra os nazistas. E ele fracassou, mesmo tendo a vantagem de começar a chamada Operação Militar Especial na fronteira com a Ucrânia. Putin retrata a campanha soviética na Segunda Guerra Mundial como uma cruzada que salvou o mundo. Na Ucrânia, ele lançou uma campanha que vai arruinar a Rússia. Putin não alcançou seus objetivos. Segundo Alexander Stubb, presidente da Finlândia, Putin já teve uma derrota estratégica tão grande que ficará marcado como fracassado na história. Na Conferência de Segurança de Munique, em 13 de fevereiro, Stubb destacou cada objetivo fracassado. Ele queria tornar a Ucrânia russa, mas ela se europeizou, disse Stubb. Fracasso número 1. Ele tentou impedir a expansão da OTAN, mas Finlândia e Suécia aderiram. Fracasso número 2. E ele queria manter nossos gastos com defesa baixos. E agora está em 5%. Fracasso número 3. Listados assim, pode-se dizer que as palavras de Yeremaev na Duma Regional de Samara foram caridosas. A guerra na Ucrânia está totalmente perdida para a Rússia, pois tudo que Putin queria, inclusive retirar o status soberano da Ucrânia, foi destruído de forma tão grave que surpreende não haver mais pessoas como Yeremaev criticando-o. A derrota estratégica da Rússia piora com seu fracasso em dominar qualquer área da guerra na Ucrânia. Segundo a revista de políticas do Canadá, para Putin, essa falta de dominação pode ser usada como vantagem contra a Rússia em negociações de paz. A Rússia passou a alegar falsamente a captura de cidades ainda sob controle, como Popiansk no fim de 2025. Fica cada vez mais claro que a ideia de que as forças russas avançam enquanto ucranianos se abrigam, que a revista diz ser difundida pela mídia ocidental, é falsa. A defesa da Ucrânia não é inútil, é bem-sucedida. Os nazistas caíram mais rápido e de forma mais dura com o avanço soviético do que a Ucrânia diante de Putin, e isso ainda é generoso. No máximo, a Ucrânia, de uma perspectiva estratégica, sofreu alguns tropeços enquanto Putin coloca tudo o que seu país tem na luta que ele está fracassando em vencer. Se soubéssemos dos milhares de soldados russos mortos enquanto impulsionam as fantasias imperiais de Putin, mais pessoas refletiriam sobre o alto custo de cada avanço. A revista Policy afirma que mais pessoas veriam o agressor disposto a pagar esse preço como sinal de desespero, não de sucesso inevitável da Rússia, e que a mídia ocidental deveria relatar isso mais. Yeremaev se referia a esses tipos de fracassos em seu discurso, e é inegável que ele disse isso. Vamos retomar a questão do território. Já falamos como o avanço russo na Ucrânia foi ruim comparado ao que a Rússia conquistou contra a antiga nação militar mais poderosa do mundo.
Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, a Rússia enfrenta dificuldades para recrutar soldados suficientes para repor suas perdas. O Kremlin contratou 406 mil pessoas para lutar na Ucrânia em 2025, mas o ISW afirma que as estimativas de baixas ultrapassam 410 mil. Mesmo com tantas mortes, a Rússia acabou perdendo território na Ucrânia. Ela chegou a controlar 26% do país, incluindo a Crimeia, já anexada ilegalmente e sob seu domínio em março de 2022. Mas em vez de preparar o terreno para avançar ainda mais, 26% foi o máximo que a Rússia conseguiu conquistar. 4 anos e mais de 1,25 milhão de baixas depois. A Rússia controla pouco mais de 20% da Ucrânia, e seu avanço lento enfraquece a propaganda do Kremlin. Pode levar anos para a Rússia recuperar os 26% restando, ainda mais de 3/4 da Ucrânia por conquistar. Isso é uma vergonha para Putin. Fracasso tão grande que gritos de traição não conseguem silenciar vozes como a de Yeremaev. Tudo está nos fatos. Putin cometeu erros que destruíram seu legado antes da Ucrânia. As desculpas do Kremlin acabaram. Por isso, políticos pedem abertamente o fim da guerra de Putin. Nem os analistas pró-guerra na Rússia, como blogueiros militares em quem Putin confiava para divulgar sua narrativa, são mais confiáveis. Eles são rotulados como agentes estrangeiros, assim como pediram que Yeremaev fosse, por criticarem realidades do campo de batalha, comandantes e decisões, expondo divisões entre quem deveria manter o moral para o esforço de guerra, diz a RFU News. Putin não consegue o que quer nas negociações de paz, que pensava manipular para forçar a Ucrânia a entregar Donbás, enquanto tenta combater a miséria. Isso teria sido pelo menos alguma coisa para o presidente da Rússia. Claro, todos os outros objetivos estratégicos dele ficaram de lado e parecem mais distantes do que nunca. Mas conquistar Donbás já seria suficiente para ele reivindicar algum pequeno sucesso. Só que isso também não está acontecendo. Segundo a Político, em 13 de fevereiro, as negociações de paz estão paradas. A Rússia não conseguiu fazer os Estados Unidos pressionarem a Ucrânia para que Zelensky cedesse o Donbás, restando apenas continuar uma guerra já maior que a Segunda Guerra Mundial e fracassada em todos os níveis. A guerra aumenta a pressão financeira sobre a Rússia a cada dia sem vitória, sendo mais um fracasso de Putin. Tomar a Ucrânia deveria ter enriquecido a Rússia. O país, segundo o Serviço Geológico Ucraniano, possui 15 trilhões de dólares em recursos minerais, representando impressionantes 5% de toda a riqueza mineral do mundo. Putin queria esse dinheiro. Após 4 anos, ele tem uma Rússia em crise financeira. A economia do país está estagnada, pois gastos com saúde, educação, infraestrutura, segurança e assistência social colapsaram, enquanto a Rússia destina mais orçamento à guerra na Ucrânia e ao pagamento de dívidas. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia russa crescerá apenas 0,8% em 2026, após um 2025 estagnado, que registrou apenas 0,6% de crescimento. A Rússia está vendendo seu petróleo com grandes descontos apenas para manter alguma entrada de dinheiro e enfrenta pressões populacionais de longo prazo, que só aumentam com a enorme quantidade de mortes na Ucrânia. Yeremaev está certo. A Rússia já perdeu a guerra da Ucrânia. Ele também estava certo sobre outra coisa. Putin não pode parar agora, pois isso seria admitir a derrota e se tornar um fracasso histórico absoluto. Putin está encurralado. Peter Dickinson afirmou isso em artigo de 12 de fevereiro para o Atlantic Council, destacando que o principal objetivo de Putin na Ucrânia é garantir seu legado. Putin acredita estar em uma missão histórica para reverter a injustiça do colapso soviético e restaurar o Império Russo. Para isso, ele se convenceu de que deve eliminar a Ucrânia como Estado e nação, escreve Dickinson. Essa obsessão guiou todas as ações de Putin e o levou ao beco sem saída atual, afirma Dickinson. Yeremaev vê tudo isso. Como dissemos no início, o político já presenciou tudo o que Putin fez em mais de 25 anos de governo e percebe a fachada de homem forte. Putin prolonga a guerra na Ucrânia para adiar o acerto de contas por seus fracassos, talvez até acreditar que pode morrer antes desse dia chegar. Tudo o que ele tentou fazer fortaleceu a Ucrânia, a Europa e a OTAN, enquanto seu controle sobre seu povo enfraquece. A propaganda interna que Putin usou na Ucrânia está desmoronando ao seu redor. Putin recorreu a operações de bandeira falsa, como alegar que a Ucrânia atacou sua residência, provavelmente forjando o fato para manter a ilusão de que a Ucrânia está desesperada. Agora, é o próprio Putin lutando para sobreviver. Ele entregou o país à China só para manter o poder. Segundo o Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, há uma grande diferença de dependência entre China e Rússia, desfavorável à Rússia.
Isso é culpa de Putin e de sua guerra equivocada. A China poderia prejudicar a Rússia ao parar de comprar seu petróleo se achar acordos melhores em outros países. Ela pode fazer isso, ainda mais com novas sanções pressionando Pequim a cortar relações e deixar a Rússia. O Instituto diz que a China muda de postura se apoiar alguém e causar grandes prejuízos econômicos. Putin responde apenas se submetendo mais à China, o que enfraquece ainda mais a Rússia, além dos danos já causados pela guerra fracassada na Ucrânia. A derrota de Putin se aproxima. Uma derrota na Ucrânia, ainda maior do que a Rússia sofreu até agora. Ele pede controle sobre a Rússia e seu futuro, enquanto a China avança e Putin cede tudo para manter o poder. E a perda de pessoas que deveriam divulgar a narrativa do Kremlin, com parlamentares como Yeremaev. Hoje o homem foi duramente censurado, mas teve coragem de se levantar e falar. Amanhã, após mais humilhação para a Rússia, podem ser mais pessoas. A guerra na Ucrânia está perdida e cresce a dissidência. Putin agora só pode esperar sobreviver à dissidência antes que sua invasão desmorone ao redor. Putin não receberá ajuda da Ucrânia. Com o parlamento russo contra ele, a Ucrânia apresentou uma estratégia genial para acabar com a guerra de Putin. As zonas de morte batem recordes. Vai piorar para a Rússia daqui em diante. Perdido em um oceano de paranoia, Vladimir Putin sente seu controle sobre a Rússia escorregar. Isso é um anátema para um autoritário, e ele precisa retomar o controle sobre a narrativa. Essa necessidade de controle levou Putin a tomar sua decisão mais estúpida até agora. Putin tirou a única coisa que mantém seu exército vivo na Ucrânia, e agora os soldados estão furiosos com o Kremlin. E tudo se resume a duas palavras: Telegram e WhatsApp. Putin, tomado pela paranoia, decidiu banir esses serviços de mídia social e tenta substituí-los por versões aprovadas pelo Kremlin e promovidas por ele mesmo e seus aliados. Isso é Putin tentando projetar poder, confiança. Ele tenta influenciar a história da guerra na Ucrânia, de sua presidência e da Rússia enquanto são escritas. Isso está longe de ser confiança ou poder. Essas decisões são tomadas por um ditador que sente seu controle escapando. Um autocrata envelhecido, ciente dos tubarões em volta e dos comentários do povo. Mas o que Putin mais deve temer agora são os soldados na Ucrânia que perderam mais um importante meio de comunicação. Voltaremos a esses soldados em breve. Antes, vamos analisar as decisões recentes e interessantes de Putin. Em 10 de fevereiro, a CNN noticiou que o Kremlin passou a restringir o acesso ao Telegram, um dos aplicativos de mensagens mais populares da Rússia. Segundo a estatista, mais de 78% da população russa com 16 anos ou mais usava o Telegram, com o WhatsApp vindo logo atrás, com 73,9% de penetração. O Kremlin afirmou vagamente que a proibição visava proteger cidadãos russos e culpou o Telegram por permitir que usuários compartilhassem opiniões consideradas criminosas e terroristas pelas autoridades. O que os russos veem no Telegram nem sempre segue a narrativa do Kremlin. O Telegram também enfrenta multas do Kremlin, que somam 64 milhões de rublos, ou cerca de 828 mil dólares, por supostamente se recusar a remover conteúdo proibido do seu aplicativo. A restrição do Kremlin começou em 10 de fevereiro, e milhares reclamaram que o aplicativo não funcionava ou estava mais lento que o normal. De acordo com o Telegraph, uma fonte próxima ao Kremlin disse ao veículo investigativo independente Vestica que as restrições que os russos estão vendo agora estão lançando as bases para uma proibição total do Telegram, que ocorrerá em setembro, antes das eleições para a Duma estatal. Com o inimigo do controle narrativo do Kremlin afastado, Putin voltou-se contra o WhatsApp. O WhatsApp é o segundo aplicativo de mídia social mais usado na Rússia, atrás apenas do Telegram. Em 12 de fevereiro, 2 dias após restrições ao Telegram, a Al Jazeera informou que o Kremlin também bloqueava o WhatsApp devido a supostas violações legais. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que a decisão ocorreu devido à recusa do WhatsApp em seguir as leis russas. Podemos traduzir isso de novo? Parece uma linguagem codificada de Putin para: "Uau, o WhatsApp não vai me deixar impedir os russos de dizerem o que eu não quero." A proibição do WhatsApp não deveria ser uma grande surpresa. O Kremlin vem agindo contra o aplicativo desde 2025, levando a uma situação em que muitos na Rússia só conseguiam acessar com a ajuda de uma rede privada virtual, ou VPN, até o final do ano. Bloqueios semelhantes também foram impostos contra o Facebook, X e Instagram. E nem mesmo o YouTube ficou imune à abordagem direta do Kremlin de bloquear o acesso a qualquer serviço online.
que tenha qualquer chance de dar aos russos comuns a possibilidade de aprender mais do que o Kremlin lhes conta. As pessoas na Rússia estão furiosas. Os soldados do país ainda mais. Não se preocupe, o Kremlin já tem solução. Putin grita aos quatro ventos que a Rússia não precisa desses aplicativos. Tudo o que eles precisam é assinar o Max, a alternativa russa aprovada pelo Kremlin, que oferece uma plataforma de mídia social, tudo em um, pelo baixo custo de vigilância constante do governo sobre tudo o que você faz ou diz no aplicativo. A Rússia tem promovido o Max como uma alternativa patriótica ao Telegram e ao WhatsApp, e até mesmo molhou a mão de muitos famosos russos com rublos para que eles promovam o aplicativo para seus seguidores. Agora, as autoridades russas estão pressionando para que o Max seja integrado ao Gossluzh, que é o portal online russo que permite às pessoas acessar plataformas do governo, pagar contas e assinar documentos, o que faria do Max a porta de entrada para os serviços civis mais básicos oferecidos pela Rússia. Tudo é questão de controle. Falaremos disso depois no vídeo. As proibições do Telegram e o WhatsApp estão causando caos nas linhas de frente, com soldados russos morrendo por perderem um meio essencial de comunicação. Não ouvimos muito dos soldados, pois estão sendo destruídos no moedor de carne ucraniano. Só alguns sobreviventes capturados podem dizer o que pensam. Blogueiros militares russos com contato direto com soldados via WhatsApp e Telegram relatam a paranoia criada por Putin na linha de frente, segundo o Telegraph. Milhares de militares ficarão sem comunicação, o que durante a ofensiva trará consequências fatais, afirmou o canal Arcanjo Spetsnaz, com 1,1 milhão de seguidores no Telegram. Outro grande blogueiro militar mirou diretamente no Kremlin, embora tenha tomado o cuidado de não mencionar Putin pelo nome em sua diatribe. Quando pessoas que chegaram ao poder do nada começarem a levar funcionários do Kremlin para a Haia, ninguém dirá uma palavra, disse Gegor Kolmogorov aos seus seguidores, no que parece ser uma estranha admissão de que a Rússia vem cometendo crimes de guerra, por um blogueiro militar de abordagem nacionalista. Mas a explicação mais clara da fúria dos soldados russos contra Putin vem do correspondente militar Alexander Zlatkov. O Ocidente já nos nocauteou por 2 dias com a queda do Starlink, e agora enterra esse canal de comunicação de comando também, diz Zlatkov. Então, como vencer? Com quais ferramentas? Amendoins e telefones de campanha, TA-57. Um soldado que conseguiu compartilhar sua opinião diz algo parecido. Linha de frente em choque. Starlink sumiram e o Telegram foi bloqueado. Como vamos lutar? Com pombos correio, relata ao The Cube Independente que um soldado afirmou em uma mensagem amplamente divulgada em canais pró-guerra russos no Telegram. Quero dizer, isso está de acordo com a estratégia da Rússia na Ucrânia. Tanques e armas soviéticas estão em uso, então por que não também o telefone de campanha TA-57? Putin parece pensar que a guerra na Ucrânia ocorre nos anos 1960. Vale explorar mais a menção ao Starlink. Já é ruim o suficiente que Putin tenha tirado de seus soldados 2 plataformas de comunicação cruciais. Mas por algum motivo que só pode ser explicado pelo fato de Putin estar tão apavorado com qualquer coisa que contradiga sua narrativa. O presidente da Rússia agiu dias após Elon Musk e a SpaceX bloquearem o Starlink para os russos. Como relatou o Guardian, em 9 de fevereiro, os soldados russos já estavam correndo para encontrar alternativas, depois que a SpaceX os impediu de usar os terminais ilegais do Starlink, que eles vinham utilizando na Ucrânia. Com o acesso ao Starlink limitado, a Rússia perdeu um sistema de comunicações importante. A resposta de Putin: tirar as alternativas que muitos soldados russos estavam tentando usar. É uma estratégia militar brilhante. Não é de se admirar que a Rússia já tenha perdido 1,25 milhão de soldados e contando até agora na Ucrânia. Ironias à parte, parece que Putin quer destruir seu próprio exército com essa decisão. Mas esse não é o real motivo da proibição do WhatsApp e restrição do Telegram pelo Kremlin. Na verdade, são os últimos suspiros de um velho desesperado pelo poder, e explicaremos o motivo a seguir. Você assiste ao The Military Show, onde mostramos o quadro completo, não só manchetes. Inscreva-se para acompanhar tudo. Retomando o raciocínio de Putin, há 2 caminhos: a versão oficial do Kremlin e o que realmente está por trás disso. Aliados de Putin afirmam que a restrição ao WhatsApp e Telegram é motivada por questões de segurança. Já mencionamos isso antes, pois o Kremlin vem repetindo que ambos os aplicativos permitem um suposto compartilhamento de conteúdo criminoso e que aparentemente não são confiáveis para proteger os dados do cidadão russo comum mais do que o próprio governo com o Max. O órgão regulador da internet da Rússia, Roskomnadzor, também mencionou questões de segurança, segundo a BBC.
Outra autoridade russa, Andrei Svintov, também foi citado dizendo que medidas tão severas contra o WhatsApp em particular são absolutamente justificadas, já que a Rússia aparentemente designou a Meta como uma organização terrorista. A Rússia admite que restringir a internet faz parte de um esforço maior para se distanciar de plataformas vistas como pró-Ocidente. A Roskomnadzor, extensão de Putin em seu desejo de controle total, há tempos defende que a Rússia tenha uma internet soberana, livre de influência ocidental, segundo o Telegraph. Mais uma vez, estamos insistindo no ponto de que estar livre da influência ocidental significa menos chances de o povo russo entender o que realmente está acontecendo fora da cortina de ferro atrás da qual Putin quer mantê-los presos. Mesmo assim, é disso que trata a decisão paranoica de Putin. Telegram e WhatsApp foram restringidos e serão banidos, pois Putin quer ocultar do povo notícias sobre a Ucrânia. O Kremlin quer silenciar as vozes dos blogueiros militares, que, embora muitas vezes sejam a favor da guerra, ainda compartilham muito mais informações sobre a situação nas linhas de frente do que o Kremlin jamais gostaria de contar ao seu povo. Esses soldados na linha de frente vão sofrer mais com isso, como você logo verá. Segundo o Moscow Times, todos os grandes veículos de notícias russos, inclusive os independentes que Putin não controla, possuem canais no Telegram e muitos publicam só no app. Segundo o veículo, isso transformou o Telegram em uma central de notícias onde usuários acessam informações de diversas fontes. E considerando que o aplicativo exibe as postagens em ordem cronológica, em vez de usar um algoritmo para selecionar o que os usuários veem, é extremamente difícil para o Kremlin empurrar sua propaganda goela abaixo das pessoas usando o Telegram. Então o aplicativo precisa ser eliminado. Trocado por uma versão aprovada pelo Kremlin, símbolo da desconfiança digital de Putin. Segundo a revista Cyber, Max será só mais um elemento da infraestrutura de vigilância estatal do Kremlin. O aplicativo se inspira no WeChat da China, também já criticado como ferramenta similar. Acho que estamos vendo Vladimir Putin seguir os passos de Xi Jinping mais uma vez, reforçando sem querer a ideia de que a Rússia se tornou o irmãozinho da China nesse processo. O Kremlin tenta desacreditar as alegações de que a mudança para o Max tenha ligação com vigilância ou controle da mídia. O Kremlin diz para não se preocupar. Embora Putin tenha tornado o Max obrigatório para servidores, estudantes e professores, e em breve para acessar até serviços básicos, isso não significa que o app seja de vigilância. Proibir qualquer concorrente, incluindo dois já bem estabelecidos como Telegram e WhatsApp, não ajuda muito a sustentar essa versão. Na verdade, é mais uma tentativa de Putin de isolar digitalmente os russos, forçando-os a consumir notícias falsas e propaganda que mantém Putin no poder. O WhatsApp deixou isso totalmente claro em comunicado após a decisão de Vladimir Putin. Hoje, o governo russo tentou bloquear o WhatsApp para obrigar o uso de um app de vigilância estatal. Isolar mais de 100 milhões de usuários de comunicação privada e segura é um retrocesso e tende a reduzir a segurança na Rússia, afirmou a empresa. Isso não é exagero. No Max, reclamar do Kremlin pode levar o FSB à sua porta e fazer com que você seja rotulado de terrorista pelo crime de não se curvar a Putin como ele deseja. Por mais dolorosa e arriscada que seja a última tentativa de Putin de manter o controle de um país que escapa de suas mãos, quem mais sofrerá são os soldados russos na linha de frente na Ucrânia. Eles estão furiosos com o Kremlin por um motivo. Na verdade, há vários motivos. Começando pelo fato de que essa é mais uma maneira pela qual o Kremlin falhou completamente com seus soldados na questão da comunicação. Soldados usados como bucha de canhão por Putin recorrem a Telegram, WhatsApp e terminais ilícitos de Starlink, pois o Kremlin falhou em fornecer meios seguros de comunicação na Ucrânia. Os soldados russos lutam na Ucrânia há quase 4 anos e, segundo o Telegraph, ainda não receberam sistemas seguros de comunicação produzidos internamente. Por isso, o uso do Telegram e WhatsApp explodiu nas linhas de frente. Pelo menos o último, em particular, possui algum tipo de criptografia, enquanto o primeiro oferece aos soldados russos uma ligação com casa, além de um meio de se comunicarem entre si quando são enviados em ataques suicidas contra as defesas da Ucrânia. Agora, tudo isso acabou. O aplicativo Max, de baixa qualidade, não será um bom substituto, pois os soldados russos sabem que o Kremlin monitorará tudo o que fazem e dizem. A comunicação nas fileiras russas despencou, e isso está matando os soldados russos. A Forces News destaca que membros das unidades russas antidrones já apelaram em vídeo ao Kremlin, dizendo que o Telegram era essencial para o trabalho deles. Drones são a principal ameaça aos soldados russos na Ucrânia.
Só em janeiro, drones ucranianos mataram 30 mil soldados russos, com todas essas mortes sendo verificadas por meio de imagens enviadas para o sistema Delta da Ucrânia. Com o Telegram fora do ar, as unidades antidrone da Rússia não conseguem alertar instantaneamente os soldados em campo sobre drones ucranianos, levando a mais mortes de tropas russas. Putin acelerou seu exército para facilitar que a Ucrânia destrua 50 mil soldados russos por mês. Esse problema com drones também ocorre na Rússia. Os drones de longo alcance da Ucrânia já causaram danos à indústria petrolífera e enfraqueceram a força militar russa internamente. Vyacheslav Gladkov, governador da região fronteiriça de Belgorod, na Rússia, afirmou que desacelerar canais do Telegram pode prejudicar a entrega de informações operacionais. Um oficial russo diz ao Kremlin que suas ações prejudicam o exército e o povo, mas Putin não se importa. Ele só quer mais controle. E, para ele, a carne de canhão pode ir para o inferno. Há outro aspecto das proibições do Telegram e WhatsApp que pode acabar matando os soldados russos, embora de uma forma menos direta do que torná-los mais vulneráveis aos drones da Ucrânia, porque eles não conseguem mais se comunicar. O Forces News destaca que o Telegram é uma das principais plataformas usadas por soldados russos para se comunicar com amigos e familiares. Com o bloqueio do aplicativo, uma nova crise no moral surge nas Forças Armadas da Rússia. Isso é ainda mais evidente quando você percebe que aplicativos como o Telegram também são usados pelos soldados russos para conseguir equipamentos que o próprio governo deles não forneceu. Como observa o Kiev Post, os soldados russos precisam fazer vaquinhas para conseguir suprimentos básicos e, em alguns casos, equipamentos necessários para realizarem seu trabalho. Como você acha que organizam essas campanhas? Pelo Telegram, claro. Os mesmos blogueiros militares que agora criticam o Kremlin por sua decisão são frequentemente as pessoas que organizam campanhas de arrecadação para fornecer aos soldados de Putin aquilo que o próprio Putin não lhes dá. Proibir o Telegram encerra tudo. Soldados não poderão informar blogueiros militares sobre suas necessidades. Com o bloqueio e futura proibição do Telegram, esses blogueiros perderão alcance para a arrecadação de fundos. Tudo isso causa mais mortes. Soldados mal equipados estão sendo enviados para cenários infernais, infestados de drones, sem nenhum meio de comunicação com ninguém. Isso é um horror que só Putin causa, e ele faz isso com seus próprios soldados, não com a Ucrânia. O exército da Rússia não tem comida, não tem água, e está cheio de soldados que, segundo relatos da mídia United 24, agora fazem piadas sombrias sobre como suas roupas ficam penduradas neles, como cabides, porque não estão recebendo nada para comer ou beber. E agora Putin tirou um dos poucos recursos que eles tinham para conseguir o que precisavam. Segundo o Telegraph, um blogueiro militar russo ironizou que não podem desligar o Starlink dos ucranianos, mas podem cortar o Telegram dos russos. Peskov, em nome de Putin, contestou as afirmações de que Telegram e WhatsApp são essenciais para soldados russos. Ele afirmou, sem muita convicção, que a comunicação na linha de frente não seria feita pelo Telegram ou outros mensageiros, enquanto soldados russos e blogueiros militares diziam o contrário. O Telegram foi usado, o WhatsApp foi usado, o Starlink foi usado. Todos eles estão sendo retirados para serem substituídos por um serviço administrado pelo Estado, que se preocupa mais com a vigilância do que com a comunicação. Talvez usar pombos-correio e telefones de campanha da era soviética não seja tão ruim assim. Não é como se os soldados da Rússia tivessem outra coisa a que recorrer depois que a paranoia de Putin tirou deles a única coisa que os mantinha vivos, enquanto enfrentam os horrores da guerra que o próprio Putin começou. Parece que Putin está tentando perder a guerra na Ucrânia. Em uma guerra marcada por uma corrida por inovação, o presidente russo tenta levar seus soldados de volta à Idade da Pedra. As zonas de abate infestadas de drones da Ucrânia estão forçando a Rússia a pagar com sangue por cada centímetro de território que conquistam. Mais sangue será derramado após o bloqueio do Telegram e WhatsApp. Putin's shadow apparatus was supposed to be his key to winning the Ukraine war. The inner circle trusted by Putin was everything, but that inner circle has backstabbed him by doing something so insane that it has sabotaged the entire Ukraine war. And worst of all for Putin, it was his own secret service that slid the knife right into his back. How? Well, the FSB stole $5 billion right from under Putin's nose. And that's according to Christopher Steele, who is the former leader of the Russia desk at the UK's MI6 intelligence organisation. Now, speaking to the Trump report at the end of December, Steele laid it all out. I think it's clear that a very large sum of money was allocated by the Kremlin, by Putin, to sort of subversive operations in Ukraine.
probably up to $5 billion between 2014 and 2022, and a lot of that money simply disappeared into the pockets of SFB officers and FSB businesses, and was utterly corruptly embezzled from the effort, Steele claims. This was money that Putin had earmarked for use in Ukraine. Russia's leader wanted to weaken his target before he struck, and he's made sure that his secret service, the FSB, which is supposed to be one of his most powerful instruments, had everything that it needed to get the job done. But instead of reporting on the reality of what Ukraine was doing to prepare for a fight, or conducting the sorts of operations that would damage Ukraine, the money was pocketed. And all Putin received before he launched his invasion was nonsense about how Ukraine wasn't ready, and how it wouldn't be able to put up a fight because the country was too weak. We'll come back to that point a little later in this video. First, the big question is simple. Is there any evidence behind Steele's claims? Now, while Steele doesn't provide any evidence himself, paying even a little bit of attention to what was happening to several people in the FSB during the 2014 to 2022 period shows us that corruption was rife in the organization. And we have 3 cases for you, each of which involves the kind of squirreling away of Kremlin resources into FSB pockets that shows exactly what we mean when we say that Putin has been stabbed in the back. Now first, we take you to July 2017 and the eruption of a massive scandal in the FSB. Now in that month, the Warsaw Institute reported that information on the detention of several FSB officers who were suspected of corruption had been leaked to the media, suggesting that Putin's security apparatus was already collapsing into infighting and jealousy long before he invaded Ukraine. The story revolves around a man named Sergei Chemysov, who was then, and still is, the head of the state corporation Rostec. Now, Chemysov is one of the FSB's most influential figures, and his position on the Rostec board means that he also controls a company called Snegiryov Research Institute of Technology. Now, that company happens to make electromechanical and mechanical detonators for different types of ammunition, which means that it is a pretty important part of the war machine that Putin would later unleash on Ukraine. Now, a group of FSB officials who were supposed to be working for Putin and should have been aligned with the Rostec head were the first to betray Russia's leader. That group, the Warsaw Institute says, tried to extort large bribes from the board of the Snegiryov Research Institute of Technology. But that is just the start of the problem. Those FSB officials had been investigating the institute and had discovered that salaries were being paid to vacant posts within the business. These dead souls were getting paid, and the officials wanted bribes of a few million rubles for each of the vacant positions they found. Chemysov flexed his FSB influence and had 5 corrupt FSB officers arrested. But he only did it because those officers were trying to con a conman, and the money being paid to the vacant posts had to be going somewhere, and the odds are that somewhere is Chemysov's own pocket. Now, Chemysov has survived. He still leads Rostec, but immediately we see the scale of the problem that Steele mentioned. FSB officials were willing to hide Chemysov's misdeeds in return for bribes, and Chemysov himself is filtering money through an institute that is essential to the Russian war effort right into his own pocket. Now, this is a form of sabotage that is being hidden from Putin, and it gets much worse. Fast forward to May 2019, and the Organized Crime and Corruption Reporting Project was reporting on a former FSB official called Colonel Kirill Charkalin. He was in hot water with the Russian government after being detained for using his former position as the head of the FSB's Financial Counterintelligence Unit to accept bribes worth up to $850,000. As part of the investigation, Russia sent officials to scour Cherkalin's apartment. There, they found that $850,000 was, well, something of an underestimate. Those officials eventually left the former FSB's official's home carrying several massive bags containing 12 billion rubles, which was equivalent to about $185 million at the time. Now, the irony in all of this is that Cherkalin had previously led an FSB department that was responsible for uncovering the very sort of corruption that he engaged in. Under Cherkalin's watch, investigations had been carried out into the billionaire brothers Magomed and Ziauddin Magomedov. Cherkalin's FSB department had also looked into the former Russian economy minister, Alexei Ulyukayev, as well as another former minister named Mikhail Abazov. Just like with the Chemysov case, we see corruption layered on corruption. Now, political infighting is more important within Putin's inner circle than actually delivering what Russia's president wants and needs. And through all of that infighting, billions of dollars are simply disappearing. Chemysov used his power to avoid his fate. Cherkalin wasn't so lucky. In April 2021, he was sentenced to 7 years in prison for his crimes, along with a pair of other FSB officers named Andrei Vasiliev and Dmitry Frolov.
So Cherkilin wasn't even acting alone. He had two other FSB agents come along for the ride. And we have one more example to share with you before we come back to what the many examples of corruption that are just like this have meant for Putin. So in February 2024, the Bell reported that Russian investigators were looking into an incident that had seen FSB officials team up with crooked members of Russia's investigative committee to fabricate a murder case that they then used to extort 15 billion rubles, or around $200 million, from the supposed suspects. The FSB accused the co-owners of one of Russia's leading household appliances companies, Merlion, of hiring a veteran of Putin's earlier war in the Donbass to kill their former CEO, Vyacheslav Simonenko. The three men, Oleg Karchov, Vladislav Mangutov, and Alexei Abramov, were claimed to have offered the unnamed hitman a $5 million bonus if he managed to kill Simonenko by launching Molotov cocktails at his house. Now, this already seems like an unlikely story, but it was enough to see the accused trio spend 6 months in jail as they awaited a trial that could have landed each in prison for up to 20 years if they were convicted. That was the whole point for the FSB officials. As the three men awaited their trial, a corrupt lawyer working for the FSB offered them a way out. All they would have to pay was the aforementioned $200 million, in addition to a cut of 2% of Merlion's turnover every single year. And what the FSB officials didn't expect was that the businessman would refuse, with the fallout of the whole affair revealing that an entire gang of 24 high-ranking law enforcement officials had conspired to get paid rather than do their jobs as Putin ordered them to. And that's the point. Not all of these three cases are examples of FSB officers stealing money that was directly intended for destabilizing Ukraine. But what each case shows us is that the FSB is rotten to the core and has been since long before Putin invaded. FSB officials seem far more concerned with lining their own pockets than they are with supporting Putin's war effort. And that, in its own way, is a form of decade-plus long sabotage that has rocked Putin's war machine from the moment he sent his troops into Ukraine. Now let's talk about that moment for a few minutes. Earlier, we told you that the rampant corruption in the FSB meant that Putin went into the Ukraine war with a head that was filled with nonsense. That happened because Russia's leader trusted the FSB. Now, this organization, which was clearly supposed to be infallible, was falling apart right before his eyes, and he couldn't even see it. And make no mistake about the FSB's importance to the Ukraine invasion. As Steele points out, it was the agency out of all that Russia has that was supposed to have the lead in the build-ups to the Ukraine invasion. Certainly, before the war sort of full-on came in 2022, the FSB was the lead agency in Ukraine covering Ukraine, Steele says. And rather than doing what Putin wanted, the agency told their leader what he wanted to hear. The $5 billion in lost money came with the added bogus bonus of the FSB telling Putin, yeah, it was fine to invade Ukraine. It'll be a walkover. You'll be welcomed as victors and liberators and so on, Steele says the FSB told Putin. So as the money was being stolen, this was the same organization that was telling the Russian leader that there was an entire alternative political structure in Ukraine that was waiting to take over and would happily do so under the Russian thumb. It was all lies. FSB sabotage to keep the gravity train rolling while officials did everything in their power to avoid having to deliver anything that even resembled the bad news that Ukraine was more ready than anybody ever expected before February 2022. Putin certainly trusted the FSB enough to keep pouring the money in. In August 2022, Business Insider reported that the FSB's Ukraine unit had been expanding in size since 2019 to the point where it contained 160 officers when it had once had 30. That alone tells us that Putin had been plotting the Ukraine invasion for years before he pulled the trigger, and it was the FSB that was supposed to let him know what he needed to do to make the so-called special military operation a success. But while the Kremlin built, the shadow apparatus sabotaged. And frankly, that shouldn't have come as a surprise to anybody. Lying is in the FSB's nature. The agency has long been accused of conducting hoaxes and making false accusations, though this was all supposed to be in the service of Putin's ultimate goals. And as the New York Times says, the FSB is more a political tool for Putin than it is any sort of serious law enforcement agency. The entire organization was born from the ashes of the KGB that gave the world Putin, and it has the same habits of blaming others for the crimes that it commits. We saw plenty of that in the 3 cases we discussed earlier, when it was so often FSB agents using supposed crimes to leech money out of the Russian system. Putin himself got in on the act plenty when he was Russia's prime minister back in 1999. He blamed Chechen militants for a series of apartment bombings in Moscow. Those allegations blew up in Putin's face when citizens from the nearby city of Ryazan found bags of what looked like explosives inside their building.
The FSB was forced to apologize, though it still claimed that the bags contained nothing but sugar and were used for an anti-terror drill. In the end, Putin got what he wanted, which was opening the door for a new Russian attack on Chechnya. But unknown to him at the time, Putin had made a rod for his own back. The FSB that he built on lies and bribery is just doing what he built it to do. With that context, the knife in Putin's back is one that he should have seen coming. Of course the FSB would lie to Putin. They'd seen him do the same to get what he wanted in Chechnya, so FSB officials lied when it became clear that Putin really wanted to invade Ukraine. And as they lied to him about what invading Ukraine would really require, the officials made sure their pockets were being lined so they would be financially secure against the absolute storm that they knew was coming. Now, some of those FSB officials have been caught in their corruption, but the real question is how many haven't been caught. We may never know the answer to that question, but we do know what the FSB's corruption has done to Putin. Back in 2014, Putin claimed that Russia's forces could take Kyiv in 2 weeks if they wanted to. Russia's president would have believed that, just like he thought it would only take a couple of weeks, if not just a handful of days, to take Kyiv in 2022. It's 4 years later, and Russia is still nowhere near defeating Ukraine. Putin has sold a bill of goods, and he bought it happily because it contained all that he wanted to hear. Of course, we can't always attribute to malice what can be explained by incompetence. As the Washington Post says, it wasn't just the corrupt inside the FSB sliding the knife in and purposefully misleading their president. In the days leading up to the Ukraine invasion, the FSB had sent messages to its informants in Kyiv that it was time to leave their homes. Russia was coming, and Kyiv would be a war zone in a matter of days. One intercepted message even showed an FSB official telling one of those informants to have a successful trip. That's how confident the FSB was. It may also explain why so many of its members thought that they could steal from under Putin's nose. Rather than actually doing their jobs, these officials appear to have simply assumed that Ukraine was there for the taking. Russia would win easily, and that would mean that their corruption wouldn't matter. Putin would get what he wanted. However, as an unnamed US official who spoke to the Washington Post put it, the Russians were wrong by a mile about the strength of Ukraine's defense. That official added they set up an entire war effort to seize strategic objectives that were beyond their means. Russia's mistake was really fundamental and strategic. Fundamental being the key word here. Russia didn't even get the basics right, and it's all because the FSB was plagued with wishful thinking. As the organization received polls telling it that many of Ukraine's citizens were willing to fight against Russia, the FSB delivered rosy messages about the ease of the upcoming invasion to Putin. It was the FSB that championed the lightning assault plan that we saw fall apart during the first few weeks of the war. Ultimately, the FSB stabbed Putin in the back by sabotaging his war plans before they were even put into action. The plans themselves were faulty, and Putin had no idea until tens of thousands of Russian soldiers were dying, and he was left wondering why the Kremlin's cash hadn't been enough to warn him of what was coming. But Putin knows better now, right? The corruption has been stamped out, even if it came too late to stop him from making crucial mistakes in Ukraine, surely. Well, the answer is no on both accounts. Corruption, fraud, embezzlement, or whatever you want to call it, is so baked into the Russian hierarchy that it has simply become the way that things are done. In January 2024, a trio of FSB officers were arrested on charges related to accepting 5 billion rubles, or about $55 million, in bribes. Alexander Ushakov was charged with creating a criminal group using his official powers, while 2 accomplices, Sergei Manishkin and Alexei Tsaryov, ended up under house arrest for throwing their co-conspirator under the bus. Just 4 months after that, a former FSB officer was sentenced to 9 years in prison for accepting a $1.7 million bribe from a hacking group. Grigory Tsaregorodtsev, who hilariously was supposed to be specializing in combating online crime, said he would protect the hacker group from the authorities in return for the money. Tsaregorodtsev failed. The hackers ratted him out, and yet another FSB official was exposed for looking out for himself rather than doing what Putin was paying him to do. Even now, the Russian war machine is plagued by corruption on a scale that is causing Putin's Plan B for the Ukraine war to fail after the FSB so spectacularly screwed up Plan A. The Russian military-industrial complex, or OPK, is blighted by the same issues that run rampant in the FSB. As Chatham House put it in July 2025, endemic corruption is a defining feature of the OPK and, more widely, of the Russian military. Corruption facilitates the inner workings of the military establishment. Putin is basically playing corruption whack-a-mole at this point. For every successful strike the mallet makes, 2 more cases crop up. Putin can't rid Russia of corruption. He is corruption embodied, which is why his inner circle so readily betrays him.
Those doing the investigating on Putin's behalf are often corrupt themselves, and they will be caught out by other corrupt people and so on, which has turned Putin's inner circle into an Ouroboros of degradation and failure. Nothing that Putin can do will make this better. This is what he built Russia and especially the FSB to be. I don't think you'd want to be anywhere near Putin when you brought bad news, Steele says during his appearance on the Trump Report. And of course, what that means is the distortion of information going up to leadership is quite significant and will have an impact. I would argue on both the politics and foreign policy of Russia, but also warfighting and the economy. Putin lives in a bubble. He doesn't want the bad news. He doesn't want to have to actually pay attention to what is happening in the corrupt systems he built, as long as those systems are doing their jobs. But while the cat's away, the mice will play. And those mice have burrowed so many holes into Russia's house that the collapse of Putin's Ukraine war is inevitable. As his inner circle sabotages his every move, Putin also has to deal with everyday people inside the occupied territories of Ukraine who are resisting Russia's every move. These are the people that the FSB told Putin would welcome Russia with open arms. But they're using violent and non-violent means to resist, as you'll discover if you watch our video. And if you enjoyed this video, be sure to subscribe to The Military Show for more investigations into the failure of the system that Putin has built around himself.